Luciane Ribeiro Farias, conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense. Ela é casada com um traficante chamado Tio Patinhas, né? O Clemilson, o apelido dele é conhecido como Tio Patinhas, que é o principal líder do Comando Vermelho no norte do país. E a gente sabe, né, que é pela floresta amazônica que entra boa parte, não só das drogas, mas também de armamentos, né? Aqueles armamentos que o Flávio Dino gosta de dizer que vem de CAC, né? Não tem nada a ver com CAC, não. É contrabandeado mesmo, tá? O Tio Patinhas foi condenado a 20 e poucos anos de prisão. A Luciane também foi condenada a 10 anos, mas ela recorre em liberdade. E ela participou de duas reuniões, aliás, de algumas reuniões em duas datas diferentes no Ministério da Justiça do Flávio Dino. Ou seja, nós temos a primeira-dama do Comando Vermelho na região norte do país indo duas vezes, em duas oportunidades, ao Ministério da Justiça e sendo recebida não só pela equipe do Flávio Dino, mas também por outras pessoas, figuras proeminentes da esquerda dentro da Câmara dos Deputados. Tá? E por que isso é grave? Bom, das duas, uma. Ou o Flávio Dino sabia quem estava recebendo, isso aí é extremamente grave, pelo fato dela ser quem ela é, ou então ele está falando a verdade, o setor de inteligência do Ministério da Justiça não sabia. Isso aí, galera, é uma falha de segurança imperdoável. Que amadorismo é esse? Né? Isso aí explica muita coisa, por exemplo, a respeito do 8 de janeiro. Ou não. Né? Mas a coisa piora muito, pessoal. A gente vai ler aqui primeiro a matéria que fala a respeito dessa descoberta, né? Dessa revelação que Rádio Corredor diz que foi o próprio pessoal do PT que soltou isso aí, porque ninguém suporta mais o Flávio Dino por lá. Vamos ler essa matéria e depois eu vou mostrar para vocês, logo na sequência, uma absolvição, tá? Que aconteceu no ano passado, em janeiro do ano passado, da Luciane. E isso aconteceu lá no Amazonas após uma denúncia do Ministério Público Estadual de lá. Assessores do ministro da Justiça, Flávio Dino, receberam dentro do prédio do ministério uma integrante do Comando Vermelho, duas vezes neste ano. Conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, Luciane Barbosa Farias esteve em audiências com 2 secretários e 2 diretores da pasta de Dino, num período de 3 meses. O nome dela não consta das agendas oficiais. Aí fica aquela dúvida, né? Será que ela entrou sem fornecer o nome? Ou não incluíram o nome dela justamente para que isso aí não fosse divulgado publicamente, né? Sobre Luciana, o Ministério Público do Amazonas aponta que ela atuou como braço financeiro da operação do marido, Tio Patinhas, né? Exercia papel fundamental também na ocultação de valores oriundos do narcotráfico, adquirindo veículos de luxo, imóveis e registrando empresas laranjas. Graças ao trabalho, ela conquistou confiabilidade da cúpula da organização criminosa Comando Vermelho, detalha a acusação. Ela é presidente, pessoal, de uma ONG chamada Associação Instituto Liberdade do Amazonas. Vamos ler aí a descrição. O Instituto Liberdade do Amazonas é uma entidade voltada para o sistema prisional e tem como principal objetivo ser o porta-voz de todos os familiares e egressos dentro e fora do estado do Amazonas. Ou seja, a ONG da Luciane meio que monitora o sistema prisional do estado do Amazonas, tá? E aí está a foto dela no site oficial da associação. Provavelmente colocaram o nome dela errado, né? Luciana ao invés de Luciane, já para desviar um pouquinho, né, a atenção. Isso porque a Luciane está atolada, né, até o pescoço na justiça. Ela foi condenada a 10 anos de prisão, juntamente com o seu esposo, o Tio Patinhas, o Clemilson, tá? Só que vejam aí esse julgamento, essa sentença de um julgamento, em que ela foi absolvida. Vamos ali, pessoal, a sentença final. Vejam ali a última parte. Intimem-se as partes acerca do inteiro teor da presente sentença. E após o trânsito em julgado, certifique-se tal circunstância e arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e demais formalidades legais e de estilo. Manaus, 25 de janeiro de 2022. Prestem atenção no nome da juíza, Rosália Guimarães Sarmento.
Vamos lá, pessoal, vamos recapitular tudo para ninguém perder nenhum detalhe, tá? A Luciane Ribeiro Farias é a dama do tráfico amazonense, esposa do Clemilson, né, que é um dos principais líderes do Comando Vermelho no norte do país, como eu disse aqui, né, atolada até o pescoço com o tráfico na justiça, e ela foi recebida em 2 oportunidades pelo Ministério da Justiça. Ela teve encontros, por exemplo, com o Guilherme Boulos e com o Janones, André Janones, quando esteve em Brasília. Vocês podem ver ali também, em 2 outras fotos, ela entrando numa sala de reunião, né, numa sessão do Ministério de Direitos Humanos, e ao lado com uma pessoa e a bandeira do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ela tem ligações ali, ela admira esse movimento, o MTST. E me causa muita estranheza que o Ministério da Justiça tenha pachorra de dizer que não tinha como descobrir que essa pessoa estava indo lá, né? Pelo amor de Deus, entra quem quer. É uma pesquisa muito simples. Como eu já disse aqui também, eu em meia hora descobri mais coisa, né? O ponto alto do vídeo ainda tá por chegar. E 30 minutos, pessoal. 30 minutos. Se a pessoa vai visitar o Ministério da Justiça, você não tem ninguém para fazer uma pesquisa no Google para saber os antecedentes dessa pessoa, não dá, né, gente? Não tem como, tá? Vocês viram ali, né, que a Luciane foi absolvida em um processo. O acusador era o Ministério Público do Estado do Amazonas, tá? Eu trouxe para vocês ali o nome da juíza e agora vem a grande revelação que vai deixar muita gente de queixo caído. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determina suspensão de conta do Twitter da juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas, Rosália Guimarães Sarmento. Notícia de 28 de outubro de 2022. Segundo o Conselho, ela usou a conta de forma reiterada para defender o voto no ex-presidente, então ex-presidente, infelizmente atual presidente também, Luiz Inácio Lula da Silva. E sim, é exatamente a mesma juíza que tinha absolvido a Luciane Farias, a dama do tráfico amazonense, cerca de 9 meses antes, Rosália Guimarães Sarmento. Coincidências do Brasil do PT. Senhor Flávio Dino, do Ministério da Justiça, por que o que aconteceu, pessoal? A dama do tráfico amazonense foi lá, visitou o Ministério da Justiça e tal, esteve com assessores do Flávio Dino, também visitou o Ministério dos Direitos Humanos, né? Se encontrou com o André Janones, se encontrou com o Guilherme Boulos, surgiram inclusive imagens dela passeando, né, pelo Congresso Nacional, tendo o Guilherme Boulos como cicerone e tal. Mas vamos focar aqui no Flávio Dino, porque a desculpa do Ministério da Justiça foi de que não tinha como saber que aquela pessoa, Luciane Farias, tinha esse vínculo com o Comando Vermelho. Era esposa de um dos líderes da organização criminosa e era conhecida como Dama do Tráfico Amazonense. O problema, pessoal, é que documentos do Ministério Público Estadual do Amazonas mostram que a advogada dela, que foi quem marcou a visita, recebeu pagamentos do Comando Vermelho. E isso está lá, está no inquérito, está na investigação. Então, se por um lado é aterrorizante você imaginar que alguém pode entrar no Ministério da Justiça sem fornecer a priori seu nome, né, como teria sido esse caso aí, é pior ainda você saber que a advogada deu o seu nome, ela está sendo investigada por receber pagamentos do Comando Vermelho e mesmo assim a entrada dela foi autorizada. Não tem como o Flávio Dino usar isso como desculpa. O nome dela não estava, então não tinha como fazer essa conexão. Não, mas a advogada, o nome da advogada estava e ela tem essa mesma conexão. Além disso, a ONG, que é presidida pela Luciane Farias, também é investigada por lavagem de dinheiro. Para favorecer quem? O Comando Vermelho. Doações. Se vocês entrarem na página oficial da ONG, tem lá todas as supostas ações, né, da organização, tem lá o link para você fazer doação. E eu trouxe isso para vocês no vídeo de ontem, né? É impressionante como existe esse esforço para perseguir pessoas que fizeram pix para o Jair Bolsonaro e, aparentemente, o Ministério da Justiça não se importa com essa questão. Uma ONG que usa, né, a sua atividade principal como
forma de lavar dinheiro para o Comando Vermelho recebendo doações. O que deveria acontecer, né, a prioridade número 1 agora, é investigar quem são as pessoas que fazem essas doações. Mas será que o Flávio Dino está disposto a fazer isso? Usar a sua Polícia Federal pessoal para fazer isso? Eu acho que não. E ficou fazendo showzinho midiático, né, mostrando tanque, carro blindado da Polícia Federal chegando ao porto tal. Né? Gente, é meio ridículo isso, né? A gente sabe que o coração do tráfico está nos morros. A Lula fala, não, eu não quero saber de confronto da Polícia Federal com os meninos, não. Né? Não quero saber disso, não. Né? É fácil falar, né, Lula? É fácil falar, você não vive essa realidade. Então tá aí, gente. Vocês viram os brasileiros, entre aspas, que chegaram. Vamos lá, vamos primeiro fazer outra conta matemática aqui. Das 32 pessoas que vieram lá, faixa de Gaza, apenas 22 delas têm passaporte brasileiro. Tá? Dessas, não foi revelado ainda o número oficial, mas a gente não sabe quantas são de fato brasileiras. Jus sanguíneos, ou seja, pessoas filhas de brasileiro ou brasileiro e brasileira, né? Ambos os pais, ou, né, jus solis, que tenha nascido no Brasil. Quando você nasce no Brasil e não é brasileiro? Se você for filho de diplomata. Tá? Se você tiver filho de diplomata em missão no Brasil, você não ganha a cidadania brasileira, a nacionalidade. Tá? Mas, caso contrário, você é brasileiro. Basta nascer aqui. Está de férias aqui no Brasil, né? Não é diplomata, nem nada, nasceu aqui no Brasil, jus solis, você é brasileiro. Tá? Eu não sei quantas dessas pessoas, dessas 22 pessoas que têm passaporte brasileiro, são de fato brasileiros, jus sanguíneos ou jus solis. O que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que o Hassan Habib, ele recebeu o passaporte brasileiro quando veio para cá, em 2014, como refugiado, após mais um conflito causado por aquele grupo que o Lula gosta. Né? Aí a culpa sempre cai em Israel. Ele veio para cá e recebeu a nacionalidade como refugiado. Né? A esposa dele é palestina, ele teve filhas aqui, essas sim são brasileiros. Essas sim são. Nasceram aqui, não interessa se o pai e a mãe não são brasileiros, mas elas são, beleza? Isso aí a gente tem que concordar, elas têm todos os direitos. Só que é o seguinte, pessoal, ontem foram reveladas postagens do Hassan do ano de 2015, em que ele simplesmente bate palmas não só para atos terroristas daquele grupo do Hamas, mas ele também ofende o país que o recebeu para que ele pudesse vir ao Brasil. E isso explica muita coisa a respeito das atitudes do Egito. Tá? Vejam aí as duas postagens. A da esquerda ele diz: não queremos violência, mas acho que este é o momento certo para explodir ônibus em Israel. Tá? Esse aí, galera, esse aí é um muçulmano pacífico. Tá? Que as pessoas fantasiam a respeito. Já na outra, na da direita, ele diz: o Egito e Israel são iguais. Os dois são FDPs. Vamos começar pela última. Vocês veem ali que ele xinga Israel, chama Israel de FDP. Tá? Israel é um chip implantado na cabeça do cara, então não tem como você mudar isso. Né? Ele nasce com essa ideia na cabeça e ele vai morrer assim. Tá? Eu vou até aproveitar a oportunidade para abrir um parênteses aqui, não vou dizer quem é, mas uma das moças que vieram agora, ela é lésbica. Tá? Uma jovem lésbica que tem namorada aqui no Brasil. Se as pessoas de lá, de onde ela veio, soubessem disso enquanto ela estava lá, e ó, não sou eu que estou fazendo a revelação não, tá nas redes sociais dela, eu não estou revelando nenhum segredo não, ela mesma fez questão de mostrar isso. Tá? Se as pessoas de lá soubessem disso, ela não estaria viva hoje. Tá? Em Israel, não. Israel ela poderia viver tranquilamente com a namorada dela. Mais um motivo para essa pessoa, sim, seja bem-vinda ao Brasil. Aqui você vai poder viver. Mas mesmo assim, graças ao chip implantado na cabeça, ela acha que o vilão é Israel. Tá? Mas enfim, eu trouxe para vocês declarações tanto do presidente do Egito quanto do rei da Jordânia, dizendo que não iriam receber refugiados lá da Palestina. Tá? E aí muita gente ficou sem entender. Por que será?
Porque a gente sabe, né, pessoal, que junto com as pessoas vem também o grupo. E no final das contas, como vocês estão vendo aí por essas postagens do Hassan, não tem muita diferença, né? Quem não puxa o pino da granada, bate palma quando ela explode. Tá? E aí vocês veem ele xingando o presidente do Egito de FDP. Então está respondida aí a pergunta: por que o Egito e os outros países islâmicos não querem receber essas pessoas? Está aí a resposta. Porque aquelas que são consideradas pacíficas não tem nada. O cara estava propondo explodir ônibus em Israel. Né? O cara estava chamando o presidente do Egito de FDP. E foi esse cara que foi recebido aqui com honras pelo presidente da República. Eu sei que muita gente vai ficar reclamando: não vai adiantar nada, estão viajando com o dinheiro do povo, era para estar aqui no Brasil fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, a pessoa, como eu disse aqui, que não acordou ainda, né, para a importância da opinião pública internacional, no contexto interno aqui do Brasil, não dá, gente, para... Sabe? Eu fazia vídeo na época da eleição americana de 2020, as pessoas: por que você está falando sobre os Estados Unidos? Porque não, tem que falar aqui sobre o Brasil não se interessa por isso, não se interessava de bobo. Porque muita coisa que aconteceu aqui não teria acontecido se o Donald Trump tivesse sido reeleito. Não vou nem dizer vencido as eleições, tivesse sido reeleito. E será que até agora tem gente que não enxerga isso? Porque existe a diferença entre globalização e globalismo, né, pessoal? Em alguns momentos existe uma interseção ali, mas são coisas diferentes. A globalização é inevitável, né? Você poder transferir teu dinheiro para outro país, né? Um desastre econômico num país asiático influenciar a economia aqui brasileira, porque está tudo interligado, é tudo interdependente. Um conflito no Oriente Médio aumenta o preço do barril de combustível no mundo inteiro. Isso é a globalização. Então, se o que acontece no Brasil influencia a realidade de outros países, é claro que esses outros países, essas partes, estão envolvidas também e têm interesse no que acontece no Brasil, tá? E é o seguinte: qual foi a última vez que vocês tiveram notícia de republicanos, à direita, e democratas, à esquerda, americanos, estarem juntos em torno do mesmo propósito? Porque nós temos hoje um governo de extrema esquerda nos Estados Unidos. O Joe Biden, ele não é de extrema esquerda, porque ele não faz isso na economia, não faz aquilo. Tudo tem limite, né? A gente está falando de costumes. E nos costumes, ele é de extrema esquerda. Né? E mesmo assim, ele está apoiando incondicionalmente Israel. Tanto os democratas quanto os republicanos. É a primeira vez desde que eu me entendo por gente que eu vejo isso acontecer. Não é nem questão de eu dizer assim: não lembro qual foi a última vez. Eu não lembro de nenhuma vez que isso tivesse acontecido. Enquanto isso acontece por lá, o Brasil adota uma postura oposta a isso. Adota defender, escolhe defender o outro lado. As feridas brasileiras nunca estiveram tão abertas. Nós temos o chanceler alemão, o Olaf Scholz, criticando o Brasil. Ele que é de esquerda raiz. A gente tem o próprio, vejam só que loucura, né? O Macron, Emmanuel Macron, criticando o Brasil. Ele que não pode falar o que pensa, porque ele depende do voto árabe para se reeleger, né, pessoal? Acontece isso, tem isso lá na França. Sem o voto do árabe, ninguém é eleito, a não ser que tenha uma popularidade absoluta e possa se dar o luxo de abrir mão do voto islâmico. Caso contrário, não dá. Então o Macron tem que dar uma segurada ali, né? Tem eleição em breve, mas ele está ao lado de Israel. Então todos os players internacionais que apoiaram Lula, pelo menos aqueles do Ocidente que apoiaram o Lula em tempos recentes, acordaram para a realidade ou então, né, perceberam que o Jair Bolsonaro não era tão ruim quanto eles pensavam, né? Obviamente a gente está falando de ideologia. Então, nesse momento, é que realmente o parlamentar brasileiro tinha que ir aos Estados Unidos, aproveitar esse momento de união dos dois lados políticos de lá, os dois principais espectros políticos, os dois partidos, republicanos e democratas, e mostrar o que está acontecendo. O que eles estão mostrando? Dossiês sobre os abusos do STF, principalmente no tocante à liberdade de expressão. E isso, pessoal, isso pega, tá? Isso pega bastante por lá. Estão mostrando também essa questão. Lógico que estão mostrando isso, porque o STF e o desgoverno andam de mãos dadas. E a gente não está vendo nenhuma manifestação
do STF em relação ao conflito em Israel. Se fosse o Bolsonaro fazendo isso, pelo amor de Deus, 48 horas, 48 horas, 48 horas. O Lula fala tudo isso, um monte de insanidade e loucura, e o STF está calado, não faz nada. Então, enquanto nos Estados Unidos nós temos os dois lados no mesmo pacote, aqui a gente tem o governo, o desgoverno e o STF também no mesmo pacote. Já estavam, continuam. Temos os dois principais espectros políticos dos Estados Unidos em um lado virtualmente completamente oposto ao que estão STF e desgoverno. Não tem momento melhor, tá, pessoal? Então, os contatos são com políticos, os contatos são com instituições, os contatos são com jornalistas, e vejam só, jornalistas de direita e muitos também de esquerda, aquela esquerda disfarçada. Tá? E a percepção geral, a informação que eu recebi é de espanto, assim, um espanto quase que imensurável com a postura do Lula. Aí agora vem o Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, o lacrador mor, né, que foi quem mandou a passagem para a moça. Né? Eu não acho uma boa ideia, vou logo falando para você, não acho uma boa ideia ficar dizendo que a mulher é feia, né, que traficante normalmente tem as tchutchuca gostosa. Eu não acho uma boa ideia ficar debochando de mulher de chefe do tráfico, tá, pessoal? Não é muito seguro. Então, vamos deixar essa parte para lá. Então foi esse ministério que bancou a viagem dela. Aí escreveram um textão no Twitter, dando um monte de explicação, volta atrás de volta e tal, e no final pagaram a passagem, então não faz diferença nenhuma. Aí o Silvio Almeida fez o que todo esquerdista faz, vitimista, né? Eles dizem, são duas coisas que eles fazem, chamar quem os acusa, né, de alguma coisa de fascista e dizer que fazem isso, qualquer coisa, em defesa da democracia, né? Eu vou ler aqui para vocês o que o Silvio Almeida falou, galera. É muito constrangedor. O cara não cansa de passar vergonha. Continua, Silvio Almeida, continua. Abre aspas para Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Os próceres do fascismo... Parou porque eu sou honesto com vocês e não mintam para mim. Vocês também não sabem o que significa próceres. Então vamos ver aí. Próceres é o plural de prócer, o mesmo que chefes, influentes, magnatas, paredes, prestigiosos. Significado de prócer: homem importante de um partido, de uma classe, etc. Magnata. Agora sim, podemos continuar. Os próceres do fascismo, tem que chamar de fascista, né? A brasileira não tem compromisso com a verdade nem com o Brasil. Não tem compromisso com o combate ao crime organizado. Se valem de distorções para difamar, caluniar e destruir as conquistas do povo brasileiro. Agora se preparem para a cereja do bolo. Essas pessoas não irão interromper o Brasil novamente, fecha aspas para Silvio Almeida. Silvio Almeida, rapaz, me ajuda a te ajudar. Por favor, Silvio Almeida, não faz isso comigo. É só um esclarecimento aqui, tá, pessoal? Isso aí é uma técnica básica de debate, tá? É você tentar fazer a outra pessoa, nesse caso aqui não é outra pessoa, mas ele tá falando pra direita, né? Mas vamos individualizar aqui. É tentar fazer com que a outra pessoa com quem você tá debatendo pareça boba, né? Pareça ignorante. Aí o que você faz? Escolhe umas palavras aí complicadas que ninguém usa, aí você solta no meio da conversa, né? E aí pronto. Eu sou esperto, eu sei o que próceres significa. Tu não sabe? Ignorante, nunca leu um livro na vida, né? Ou então tá conversando sobre... O cara não é cristão, tá conversando com um cristão, aí decora um versículo da Bíblia ou um personagem bíblico e vai lá e solta no meio do debate, né? E, pô, é claro que não é todo mundo que tem um conhecimento desse nível, de saber conhecer todos os personagens bíblicos, saber sobre todas as passagens, é virtualmente impossível. Aí o cara vai olhar, tá vendo? O cara se diz cristão, não conhece nem a Bíblia. É assim que eles fazem o tempo inteiro, pode perceber, né? Vai estudar e não sabe de nada. É assim, então é isso que ele faz. Próceres, né? Os poderosos.
Nós somos poderosos, Silvio Almeida. Quem é poderoso aqui, rapaz? Quem que é poderoso? É o Bolsonaro inelegível? Que poderoso é esse, Silvio Almeida? Você está se referindo a quem? A mídia? Ao Estadão? Porque estão dizendo que é denúncia de extrema-direita. Estadão é extrema-direita, Silvio Almeida. Estadão é extrema-direita e esquerda. Folha de São Paulo denuncia o Lula. É a imprensa da extrema-direita. A Folha de São Paulo, gente. Vamos resumir aqui, ô Silvio Almeida. Tu bancou a passagem de uma traficante, rapaz. Da mulher do chefe do Comando Vermelho. Ela que tá condenada a 10 anos devia estar preso, o marido tá preso. Ela vai dar palestra contra a revista íntima em presídio, ou seja, olha só, para de me cutucar aqui quando eu for visitar o meu marido na cadeia. Tu quer me dizer que antes dela ir, tu não sabia quem ela era? Enquanto ela estava lá, tu não sabia quem ela era? Depois dela ter estado lá, tu não sabia quem ela era? E só foi saber porque a extrema-direita fascista começou a reclamar, rapaz. É muito cinismo, maluco. É muito cinismo. Aí o que ele faz? Escorpião no canto da parede, fascista. Fascista. Distorcendo a realidade. Por que eu tô distorcendo a realidade? Ela não é esposa do líder do Comando Vermelho? Foi divulgado hoje, em uma matéria do UOL, do site UOL, que a FAB, Força Aérea Brasileira, possui um banco de dados daqueles completo, com todas as informações sobre voos ilegais, voos clandestinos do crime organizado. Que crime organizado seria esse? Tráfico de drogas, tráfico de armas, garimpos ilegais. E, quando isso é revelado, né, é também divulgado que forças de segurança, como a Polícia Federal e também o Ministério Público, vem pedindo essas informações para a FAB, né, para que possam utilizar nas investigações a respeito de crimes que acontecem ali também naquela região, na região Amazônia, justamente esses que eu falei para vocês. E a FAB se recusa a fornecer essas informações. O interessante é que tanto a FAB quanto a Polícia Federal são membros do SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, né, que é liderado pela BIM, né, e que visa o quê? Compartilhamento de informações de inteligência. Mesmo assim, a FAB se recusa a oferecer esses dados, essas informações, ao SISBIN. Não precisa nem ser diretamente à Polícia Federal. E aí começam a surgir um monte de dúvida, né? Por que isso? Por que se negar a oferecer essas informações para forças de segurança? Essa informação, pessoal, eu não tenho essa resposta, eu sinceramente não tenho. O que eu pude fazer é uma pesquisa, né? Partir do pressuposto de que a Amazônia, a região amazônica brasileira, tem um comando da Força Aérea Brasileira. E, de fato, tem. Tá? É o Comar 7. E tem um comandante, que é o Major Brigadeiro. Tá? E nessas pesquisas, pessoal, eu descobri uma homenagem, né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei como explicar isso. Tá? É uma homenagem, uma medalha conferida pelo governador do estado do Amazonas, algumas personalidades, tá? Figuras públicas, com exceção de 4 ou 5 pessoas são ocupantes de cargos públicos, e tem alguns pontos inusitados aqui. Eu vou ler para vocês, vou trazer em tela inteira, e aí depois a gente conversa um pouco a respeito. Decreto 47296, de 14 de abril de 2023, concede a medalha, abre aspas, Mérito Penitenciário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, fecha aspas, aos servidores e ex-servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, autoridades e colaboradores ilustres, na forma que especifica. O governador do Estado do Amazonas, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, inciso blá 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 da Constituição Federal, e aí vem os nomes das pessoas que foram agraciadas. O primeiro da lista é Flávio Dino de Castro e Costa, o nosso Flávio Dino, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Agora, o número 45 é o Major Brigadeiro Davi Almeida Alcoforado, comandante do 7º Comar, Comando Aéreo da região amazônica. Aí, pessoal, daqui para frente eu só posso passar informações para vocês, tá? A gente tem
uma medalha da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas, e receberam essa medalha o Flávio Dino e o comandante do Comando Aéreo da região amazônica. O que o Major Brigadeiro tem a ver com Secretaria Penitenciária, eu não tenho a menor ideia. E é justamente o comando dele que se recusa a passar essas informações, que é o responsável por esse monitoramento lá da Amazônia brasileira. E a gente sabe que a dama do tráfico amazonense, né, ela tem uma ONG que visa, né, na verdade ela recebe doações ali para lavar dinheiro para o Comando Vermelho, mas em tese, né, o objetivo, né, oficial da ONG dela é defender os direitos né, dos encarcerados no sistema penitenciário do estado do Amazonas. Então, eu não sei, gente, é muita coincidência junta, sabe? É muita coincidência junta. Eu acredito que um país sério, a gente teria uma investigação a respeito disso, mas como esperar uma investigação isonômica, né, imparcial, em um país como o Brasil de hoje? Intercept Brasil, né? Intercept é um site internacional, a gente tem aqui o Intercept Brasil. Na época, quem comandava o Intercept eram o Leandro Demore e o Glenn Greenwald, tá? Que apesar de todos os defeitos, ele, como jornalista, né, colocando de lado a parte ideológica, né, ele é um dos maiores jornalistas do mundo. Infelizmente, usa na maior parte do tempo o talento dele para fazer a coisa errada. A gente lembra que ele entrevistou o Lula na cadeia, né, deu visibilidade a um presidiário. Né, e foi graças a Vaza Jato, que, diga-se de passagem, foi muito seletiva em seus vazamentos, né, nos vazamentos que foram divulgados, é que o Sérgio Moro foi considerado suspeito. A partir daí, vieram anulações, né, de julgamento, CEP errado, né? Teve a questão também da prisão em segunda instância, mas isso não tem relação direta com a Vaza Jato. No final das contas, o Lula foi tornado elegível novamente e foi colocado na presidência da República. Então, se você parar para pensar, a origem de tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil é a Vaza Jato. Eles poderiam inventar alguma outra desculpa depois? Poderiam, pessoal. Né? A gente sabe que quando o sistema quer uma coisa, ele é impiedoso. Agora, o fato é que foi a Vaza Jato que foi utilizada para iniciar esse processo. Tá? Lá no começo, não foi por falta de aviso. A gente já sabia o que ia acontecer. Na época, eu não tenho mais esses vídeos, porque aquele meu canal, né, foi bloqueado, eu tive que apagar todos os vídeos, depois eu recuperei, mas os vídeos já estavam apagados. Mas lá atrás, não só eu, como vários outros influenciadores de direita, já fazíamos o alerta. Isso aí vai gerar suspeição do Sérgio Moro. Consequência direta, o Lula vai ser tornado elegível. E deu no que deu, aconteceu, porque era previsível. Né? E não tinha nada que desse para fazer, porque a gente sabe que quem governa o Brasil hoje em dia é o STF. Né? Aí o que acontece? Pouco tempo depois, o Glenn Greenwald deixa o Intercept e começa a falar em liberdade, criticar os desmandos do STF, né, a ditadura do judiciário e tal. Mas, em momento algum, ele fala a respeito dos bastidores. Tem uma jornalista brasileira que muita gente conhece, graças a Deus, chamada Paula Schmidt. Tá? Eu recomendo que vocês deem uma busca no Google, Paula Schmidt Vaza Jato. E aí vocês vão ver uma série de matérias dela que mostra de maneira muito didática, né, e repleta de evidências que muitos jornalistas, muitas pessoas que viraram a casaca, mudaram de opinião de uma hora para outra, que antes eram críticos vorazes, ferrenhos da esquerda, em especial do PT, do Lula, hoje em dia parecem cabos eleitorais. Né? Não vou citar nomes aqui porque vocês sabem de quem eu estou falando. Né? São vários os exemplos. E existe essa suspeita de que as conversas da Vaza Jato, que não as que foram divulgadas, né? Seletivamente divulgadas, mas outras que foram captadas, né? E que estão até hoje em posse do Leandro Demore, foram utilizadas para chantagear essas pessoas. Olha só, a partir de agora, cala teu bico, a gente tem essa conversa tua aqui, e se você não falar o que eu mandar, a gente vai divulgar isso. Tá? Então procurem Paula Schmidt, Vaza Jato, no Google vai aparecer
uma série de matérias do Poder 360, leiam com atenção porque vale a pena, tá? E o Demore tá lá até hoje. Né? Na prática, foi ele que causou tudo isso aí. Né? É um militante de extrema esquerda perigosíssimo, tem postagens bastante agressivas nas redes sociais. Eu já fui citado no Intercept por conta de umas postagens de um cidadão que ficava dedurando um X9, né, de quem deletava vídeo no YouTube, como se deletar vídeo fosse assumir culpa de alguma coisa, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive. E ele recebeu agora um empreguinho, pessoal, na EBC, né, a famosíssima TV Lula. É um programa semanal em que ele passa o tempo inteiro passando pano pro aloprado da República e ele recebe a bagatela de R$36 mil mensais por um programa semanal. R$36 mil para apresentar um programa semanal em uma TV com traço de audiência, passando pano pro corrupto da República. Aí ele vai lá, fica pé da vida porque foi divulgado isso aí, essa informação do salário dele. Diz, não, mas isso aqui é porque isso também inclui o meu transporte aqui, eu não moro em Brasília e gravo em Brasília, tem alimentação. Meu camarada, isso é uma escolha sua. Você não mora em Brasília porque você não quer. Se alguém me oferecesse um trabalho de R$36 mil, né, moralidade e ética à parte, né, porque os nossos parâmetros são muito diferentes, mas se fosse algo que se encaixasse no meu conceito de ética e moralidade, R$36 mil, eu me mudaria para Brasília amanhã. Amanhã. E quem tem que pagar minha alimentação sou eu, com o meu salário. Se eu escolhesse permanecer no Rio de Janeiro e ir para Brasília só para fazer esse trabalho, que, diga-se passagem, no teu caso é uma molezinha, né, uma mangaba, eu pagaria minha passagem. Claro, é uma escolha minha morar no Rio de Janeiro e trabalhar em Brasília. Por que o Estado tem que bancar isso aí? Se você quer aproveitar teus R$36 mil, se muda para Brasília, aluga um apartamento e paga teu rango, né, meu camarada? Tua lasanha congelada aí, pelo amor de Deus. Essa é a mentalidade da esquerda. Então, galera, para resumir aqui, resumo da ópera, né? Temos o cara que captou as conversas vazadas, que as divulgou, conversas essas que levaram à suspeição de Sérgio Moro, que, por sua vez, teve como consequência a elegibilidade do ex-presidiário, que se tornou depois presidente da República e agora dá um emprego de 36 mil Dilmos por mês para o seu herói. O que acontece lá fora reflete aqui dentro. O que acontece aqui dentro reflete lá fora. Por isso, todos os players do mundo, todas as partes estão envolvidas, estão inseridas no contexto, com maior ou menor grau de interesse. Mas todos estão. Tá todo mundo de olho no Brasil. Então, pessoal, vamos valorizar, sabe? Não vamos sair por aí criticando nada, não. O Nicolas foi à ONU e fez um discurso impecável. Chamou o ladrão de ladrão, né? E disse também que um certo poder aí traiu o povo brasileiro. Dentre outras coisas. Aí vocês sabem o que vai acontecer? Vai ter gente criticando o inglês do Nicolas. Ao invés de ir lá, né, e captar o que ele disse, né, bater palmas para a coragem que ele teve de ir lá e se expor dessa forma, porque quando ele voltar aqui, certeza que vai ter represália. Vocês acham que não? Mas ele teve a coragem, teve peito, foi lá e falou. Aí vai ter gente, não, ele falou essa palavra errada, usou o tempo verbal errado aqui. Às vezes a pessoa nem fala inglês, alguém que buzinou no ouvido dela. O que ele fez hoje foi de uma coragem absurda. Absurda. A gente já viu o parlamentar sofrendo por fazer muito menos. O Nicolas comprou uma briga gigante falando o que ele falou hoje. Tô nem falando do ladrão, não, porque todo mundo lá fora também sabe, nesse momento, que o Lula é ladrão. É de ter criticado o judiciário lá fora. No coração do globalismo, dentro da ONU. Que é a queridinha, por exemplo, do Barroso. Vai ter payback quando ele chegar aqui. Mas ele teve peito, ele teve a coragem que essas pessoas que criticam não têm. Enquanto ele está lá fazendo o discurso dele, dando a cara a tapa, juntamente com os outros, estão lendo livro, né? Estão xingando no Twitter, né? Estão fazendo vídeo lacrador no YouTube, sem sofrer nenhuma consequência. Então, pessoal, a direita precisa entender isso, tá? Antes de criticar alguém que está lutando por você, para, respira, tenta entender e coloca o Brasil à frente do teu ego. Porque, de repente, a tua crítica pode ter peso, dependendo de quem você é.
pode ter peso. E mesmo que tenha peso dentro da tua casa, com teu filho, com a tua filha, com teu irmão, com a tua irmã, com teu pai, com a tua mãe. Vai adiantar alguma coisa? Vai te fazer bem? O teu ego é mais importante do que esclarecer para essas pessoas o que de fato está acontecendo, os benefícios que isso pode trazer para o Brasil, essa viagem? Não. Então, meu camarada, segura tua onda. O inimigo é outro. O inimigo é outro. Tá? É isso, galera. Um forte abraço, a gente se vê por aí.